Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek para o vídeo de reencontro, casamento às cegas. E eu tô muito feliz, principalmente porque eu estive lá no programa. Eu fui no ao vivo, estive na plateia, então provavelmente se vocês me viram lá, depois me marquem, mandem fotos, porque será que eu já posso dizer que participei de um programa na Netflix? Pois bem, então eu tive essa forma diferente de assistir ao programa, vou contar toda essa tour aqui para vocês nesse vídeo e ao mesmo tempo fazer a review. Então muitas coisas que não estavam no on-screen, que é no enquadramento, eu consegui assistir, ver e perceber e muitas coisas de bastidores, né, de como funciona o programa. Óbvio que eu não vou entrar em detalhes, porque por conta de burocracia e termos e tal. Mas eu vou contar tudo que eu posso aqui pra vocês e eu tenho muita coisa pra contar, tá bom? Então antes, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo e desculpa por esse vídeo sair assim de última hora, mas loucura, né? Então vamos falar de reencontro de casamento às cegas pra fechar essa temporada que eu gostei. Bom, primeiramente a gente precisa falar que essa foi uma temporada que rolou o episódio de transmissão, porque dos Estados Unidos era para ter acontecido ao vivaço ali, mas houve problema, demorou para sair, teve atraso na transmissão, então rolou tudo que não poderia ter rolado, mas em Casamento às Cegas aconteceu. Então, eu gostei muito da experiência e eu cheguei lá, foi tudo uma loucura que eu fui nesse episódio de reunião. Então eu fui porque me levaram. Eu acho que esse momento foi um momento muito emocionante pra mim e pra quem me acompanhou nos stories sabe que, eu tava muito empolgada, eu tava super no meu ambiente, porque eu amo falar de reality show, inclusive amo muito todos os vídeos que eu faço aqui pra vocês e obrigada todo o carinho e pessoas que vêm falar comigo na DM do Instagram, então foi muito bom, cara, todo o carinho de vocês, né, porque eu acho que eu merecia, assim, estar nesse episódio, na plateia ali, meio que curtindo tudo. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que, na maioria das vezes, ou melhor, a maioria da galera que tava lá, eram compostas, sim, de pessoas, de amigos de participantes, de parentes, então tava muito nítido, porque dava para perceber muitas pessoas com raiva de algum participante ou muito empolgados por outros participantes, e óbvio, também a galera que tava na plateia, eu vi nos casamentos, né, como convidados. Então, essa curiosidade aí para vocês. Houve uma parcialidade na plateia e tal. Então, assim, foi muito legal participar e, ao mesmo tempo, foi bem chocante a algumas pessoas lá, né? Inclusive, já vou adiantar que da parte da Karen e do Valmir, tá? Mas antes, eu vou começar a falar dos casais. Eu vou começar primeiro com a Maria e o Menandro. Eu já falei tudo que tinha para falar dos casais, estou aqui para falar do reencontro. Gente, eles são uma graça, sim. E sim, continuam casados. Maria e o Menandro se deram super bem. Acho que a questão da Maria foi um problema que ela mesma admitiu no próprio episódio de reunião, quando ela fala sobre o ciúme dela, o combinado que eles tiveram. Acho assim, combinado não sai caro. O que eles combinaram é não seguir pessoas do presente, né? E que tá tudo bem o passado. Eu achei compreensivo, sinceramente, da parte dela, tudo que aconteceu. O Menandro é muito engraçado, porque quando eles veem o VT, eles ficam assim, meu Deus, o que aconteceu com esse momento que eu tive essa atitude? Então, foi o que a Maria mesmo falou. Falou, nossa, eu olhando aquilo, eu vejo que eu preciso melhorar em muitas coisas. E eu acho que o experimento ajudou muito ela e também o relacionamento dela com a mãe. Inclusive, a mãe da Maria estava umas 2 fileiras na minha frente. Então, eu tava muito perto das famílias, muito mesmo. E aí foi super engraçado também, em vários momentos. Eles gostam de colocar todo o humor, né, que aconteceu durante os pods e os episódios. Então, esse casal continua vivíssimo e tivemos a participação da Bárbara. E para quem me acompanha sabe que eu queria muito da Bárbara, eu queria ver mais da Bárbara e aconteceu isso. Então, eles resolveram. E, gente,
eu sinto que tá tudo lindo nessas participações, tá? E eu tava, nossa, que legal. O pessoal bem maduro e sim, houve troca de mensagens e pedidos de desculpas. Sinceramente, particularmente, eu acredito que eu não ligo de ficar seguindo ou não, né? Eu confio 100% na pessoa, o que eu não acho que também tem a ver com confiança, mas se eles combinaram e eles se sentem bem assim, eu acho que é isso que importa, né? Gostei do casal, inclusive, mais um adendo. No final do programa, eu consegui encontrar a Maria e o Menandro. E, gente, eu fiquei chocada porque a Maria é baixinha igual eu. Se vocês nunca me encontraram, vocês vão falar assim, nossa, a Leslie é baixinha. Eu tenho 1,55. E a Maria acho que tava de salto, se pá, ela é mais baixa que eu. Mas é isso, adorei conhecer ela. O Menandro também super sorridente. Do jeito que eles são na tela, eles são na vida real. E eu acho que a Maria é muito classuda, assim, eu sempre gostei dela e gostei da confirmação, né? Então foi bem mais do que eu imaginei. Vamos então para o próximo, que é Agatha e Renan. Gente, Agatha e Renan continuam juntos, tá? Eu até falei no vídeo passado, eu acho que não, mas continuam juntos, eu acho que eles se entenderam, né? Foi isso que foi dito no reencontro por conta do ciúme. Eu não acho que o ciúme da Agatha nem seja tanto assim, tá? Comparando com o que rolou da Maria, eu acho que a Agatha tá de boa, porque rolou até as premiações, né? Premiação ciúme, a do Vandeco, eu achei do Vandeco muito, muito, muito boa, e já vou comentar com vocês também. E a mãe da Agatha, eu vi a mãe da Agatha no final do episódio, do programa, e ela é o jeito que é na TV, tá? Aliás, continuo dizendo, os parentes e os pais são os melhores dessa temporada. Entregaram absolutamente tudo. Eu acho que eles são... Parece que eles já gostam do reality show, então isso que é muito legal. A mãe da Agatha é um amor, né? Então a Agatha e o Renan, eles falaram super pouco. Eu senti. O Renan, principalmente, falou muito pouco, mas ele sempre falou pouco nos episódios, né? E sim, eles são lindos, maravilhosos. Eu acho que eles entregam bastante no quesito beleza e espero ver mais desse casal, porque agora que eles conseguem falar que eles estão juntos, né? E para eles tivemos a participação da Ana, que eu acho que foi uma participação bem lá atrás, né? Que teve um conflitozinho porque ela inventou, né? Ela teve uma fanfic. Tiraria facilmente a participação dela, porque eu acho que nem foi uma coisa assim tão uau, mas ok, foi super flash a participação dela e tá bom. E agora a gente entra na super polêmica Valmir e Karen. Vou hablar. Meu momento de hablar. Quando eu cheguei... fiquei nervosa com o meu papelzinho. Quando eu cheguei, eu sentei praticamente entre uma fileira da família da Karen e a amiga. Sabe a amiga que tá falando tudo? Eu acho que era ela, tá? Eu não conheço a galera, mas tô aqui, né, também pela fofoca. Então, desde o início do programa, antes de começar, eu já sentia que essas meninas estavam muito, muito, muito putas com o que tinha acontecido e muito com raiva do Valmir. Então, já estava muito óbvio esse spoiler sobre o que tinha acontecido com a Karen. A dúvida era, até houve essa pergunta entre a Camila e o Valmir, se ele tinha entrado namorando. Ele diz que estava entre idas e vindas, mas, olha, eu vou dizer pra você, se tem uma pessoa que é biscoiteira, é o Valmir. E a Camila perguntou se ele tinha medo de cancelamento, ele falou que não. E real, gente, ele não tem medo de cancelamento, porque ele não entraria num programa desse. E eu fui ver várias fofocas sobre Rodrigo da primeira temporada. Olha, Rodrigo... Esse cara, eu não entendo porque dão palco pra ele, porque ele vive de coach de casamento às cegas, e o programa o tempo inteiro tentou colocar a veracidade sobre o real experimento do casamento às cegas. E diz que Valmir é amigo do Rodrigo, aliás, parece que todos os homens é amigo do Rodrigo, né? O que eu acho que tem que acabar com esse cara, acho que não tem que... Olha eu já... Gente, mas de verdade, o que o cara vai se meter? Vai trabalhar, cara, vai trabalhar. Deixa o pessoal fazer o experimento, sabe? Não sei se vocês sabem, mas tudo que envolve fofoca de bastidores de
Casamento às Cegas, o Rodrigo da primeira temporada sempre tá envolvido e ele gosta meio que de dar coach para novos participantes e enfim. Então, essa pergunta foi muito pertinente, né? Porque assim, ninguém citou o nome do Rodrigo, mas fora das câmeras todo mundo sabe que ele quer se meter nas histórias de todo mundo. E aí o Valmir pegou e falou assim: "Não, eu entrei no programa porque eu queria viver o experimento". Agora, assim, biscoiteiro que ferrou com o psicológico da Karen, isso é muito real, porque, você casa uma pessoa e ele falou exatamente isso, tipo, ai, meti um sim. Gente, aquele clima daquela galera, daquela família, foi o clima que eu tava sentindo, de tipo, ai, que mentiroso, mentiroso. Porque é real, por que eles terminaram? A Karen disse que depois de 2 semanas, o Valmir foi lá e falou pra ela sair de casa. Cara, você casa pra você fazer isso? Então, assim, todo mundo percebeu o quanto esse cara foi um cara mau caráter, um cara sujo, um cara biscoiteiro e que foi pra ferrar com o coração e sentimento de qualquer uma das meninas que ele fosse. O objetivo dele era passar nas fases, era pegar uma menina, casar com ela para depois dar tchau. Sempre foi esse o objetivo em relação ao Valmir. Então, assim, se no terceiro vídeo que eu fiz aqui de Casamento às Cegas 3, eu tava com um ranço um pouquinho mais baixo do Valmir, cara, isso elevou mais do que o primeiro episódio. Porque, não existe isso, por mais que você esteja em um reality show. Então, é um objetivo totalmente errado. E eu acho que a produção tem que rever muitas coisas, sabe? No sentido de não temos que colocar essas pessoas no nosso elenco, porque Valmir e Karen foi, assim, um negócio à parte. Tivemos a participação do Ítalo. E eu já tinha cantado a bola sobre o Ítalo, que quem sabe a Karen estivesse com o Ítalo. E foi confirmado que depois de um tempo de separação do casamento do Valmir e da Karen, a Karen encontrou o Ítalo e eles estão sim namorando, tá? Por quê? Depois no final eu já vou falar de novo sobre o Ítalo. Então, Karen está com uma nova pessoa e chupa Valmir, né? Enfim, já vou comentar mais babados do Ítalo que eu fui pesquisar depois. O Ítalo chegou com toda a marra, né? Eu achei um pouco too much, né? Achei um pouco too much, porque ele entrou, não sei o que lá, carencita, não sei o que e tal. Na hora que ele entrou, a família inteira da Karen, tipo, deu uns gritos. Por quê, né? Viu um cara lixo e entrando uma nova pessoa na vida da Karen. Eu senti essas coisas muito, muito, muito intensificadas nos bastidores desse reencontro de Casamento às Cegas. E aí, nós vamos falar de Dani e Dani. Eu acho um casal fofo, Dani e Dani. E eu acho que eu comecei a gostar mais deles, de Dani e Dani, principalmente porque depois que acabou o programa, a pessoa que eu falei foi Maria e Menandro, e depois o Dani veio falar comigo. E, gente, eu falei tão mal do Dani, tá? Sobre esses episódios, porque eu sempre sou sincera. E eu acho que talvez vocês nem saibam, eu nunca contei isso pra vocês, mas toda vez que eu posto algum vídeo de Casamento às Cegas, eu tenho interações dos participantes antes, até mesmo quando é um vídeo de primeiras impressões, antes de começar a temporada. Eles curtem, vêm falar comigo por DM, e eu sempre falo, gente, eu vou analisar um episódio editado e vou falar sobre vocês. E, sorry, o que vocês falarem, vocês vão ter que arcar com as consequências e tal. No episódio de reunião, no reencontro, o Dani falou sobre o que rolou na cabine, inclusive a Patrícia apareceu lá. O que eu sempre falei, eu acho que tem que assumir as responsabilidades sobre o que tá falando, sobre o que tá fazendo, qualquer atitude que você tiver. E eu senti que o Dani teve isso. Independente se foi uma coisa pensada ou não, que provavelmente é algo pensado. Tipo, o que eu vou falar quando alguém falar isso? Eu já tô olhando a repercussão, vai ser assim, assim, assado. Então, provavelmente aconteceu isso, mas eu acho que quem é influenciado por uma família maravilhosa, tipo a do Dani,
Olha, ficou aqui, porque a mãe Simone, ela é um amor de pessoa, um amor de pessoa. E toda vez que acontecia alguma coisa, ela ficava assim. Não sei se aparecia tanto isso, né? Mas assim, ela ficava muito empolgada. Eu acho que o Dani foi uma pessoa super carinhosa comigo, por mais que eu tenha falado de todos os vídeos. Foi super rápido, assim, o que a gente conversou. Desejei super felicidade pra ele, né? E consequência pra Dani. É muito legal ver a galera depois do reality. E eu sinto que eles são bem harmoniosos, né? Entre eles, todos os casais. E Dani, eu acho que vão ficar. Eu gosto do casal, tá? Eu acho que os dois combinam super. A gente teve ali a Patrícia, que ela fez o comentário que foi realmente pior, né? Na edição, porque ela viu o lado dele comentando com as outras pessoas sobre a questão da fala dele do sexo, e é super válido isso, gente. E que fique de lição, né? Que os próximos participantes não venham com essa cabeça zoada. Vamos lá. Vou falar de Bianca e Jarbas. Ai, gente, Bianca e Jarbas, não tinha como esse casal não dar certo. Se eles não dessem certo, eu ia no Instagram de cada um e falar assim, pode voltar. Pode voltar, porque assim, não tinha como eles não darem certo. E mais uma vez a gente teve a ratificação desse casal, porque Bianca e Jarbas combinam super. Eu acho que eles souberam escolher, fizeram uma ótima seleção ali nos pódios e foram realmente super abertos. Eu encontrei a Bianca e o Jarbas também no final. Eu acho que o Jarbas, que ele já tinha mandado o livro, para quem me conhece lá no Instagram, ele tinha mandado antes de Casamento às Cegas para mim o livro dele, que inclusive está aqui. Amanhã eu te conto, Jarbas. Ele tinha me mandado o livro, inclusive ele não assinou, Jarbas. Quero meu livro assinado. E ainda não li, ele perguntou se eu tinha lido, mas ainda não li. E depois eu pedi pra falar com a Bianca veio falar comigo, então assim, eu amo os dois. Sempre foi o meu casal, Bianca e Jarbas, e deu tudo muito certo. Teve um negócio da cabine tatuada, né, que foi comentado no episódio de reunião. Eu acho que, sim, já estava muito claro que ele queria fazer. Eu acho que os dois são muito adultos, né, tem muita maturidade para ficar forçando o outro a fazer a tatuagem ou fazer a tatuagem por pressão, o que eu não vi que isso aconteceu. Falando sobre os casais, dos 5 casamentos, 4 estão juntos e um, né, Valmir e Karen, que, tipo, desastre total. Então, a gente vai falar dos antigos. No episódio de reunião, teve todos os antigos, todos, né, a maioria dos antigos participantes, das antigas participantes, a Carol, a Flávia, a Tamara, o seu Vanderlei, e o seu Vanderlei sentou um pouquinho na minha frente, assim, ele sentou na minha frente, mas ele toda hora tava super vibrando com todo mundo que ia lá. Então, no momento que ele foi apresentar o prêmio, foi um momento muito emocionante. Eu, sinceramente, estava muito ansiosa para ouvir o que a Tamara tinha a dizer. Eu acho que foi uma coisa muito ruim, deselegante, amadorismo da produção por ter feito o que fez, sobre a questão de silenciar a Tamara, porque ela estava ali para falar. E eu percebi um momento que não foi mostrado ali, porque, né, não estava enquadrado. Inclusive, é nesse momento mais que eu apareço, tá? Quando a Tamara tá falando ali, a Amanda tá entrevistando. Inclusive, a Amanda mandou super bem. Eu achei que a Amanda, ela teve uma seleção muito boa de perguntas, né? Que eu acho que, não sei se ela que selecionou, mas eu acho que ela falou muito bem, ela teve essa mediação muito boa. Nesse momento sobre a Tamara foi muito difícil, dava para ver que ela estava super afetada psicologicamente sobre o que aconteceu em relação ao Alisson. Então ela não conseguiu falar. E toda vez que ela tentava falar, eu senti um choro ali na parte dela. Senti não, ela chorou mesmo. E aí o seu Vanderlei falava para ela, né, porque ela tava tipo assim, e ele aqui numa fileira atrás, mas um pouquinho mais na lateral, e ele falou para ela, Tamara, força, Tamara. Então, assim, foi muito emocionante, me arrepiou, assim, nesse momento, porque o pai falando aqui, tipo, baixinho, mas para ela ouvir, foi uma coisa muito forte para mim. Então, a Tamara não conseguiu falar, e aí aconteceu o que aconteceu, tá? Olhando ali da onde eu tava uma fileira, 2 fileiras atrás do Ítalo, e foi, assim, constrangedor, porque o que eu pensei, quando a Tamara parou, né, não conseguiu falar, óbvio, né, alguém puxando as palmas e tal,
E aí, do nada, corta para o Ítalo indo lá pra frente e a gente já sabia o que ia acontecer pela atitude dele pedir a Karen em casamento. E nesse momento foi bem constrangedor, porque eu achei que, beleza, vai pedir em casamento, mas depois volta na Tamara, porque, pô, a menina tem direito de falar e ela foi convidada, ela deu uma, duas frases e eu senti que ela ficou muito nervosa. Então, minha impressão de como eu estava lá, o que aconteceu? Eu até acho que o Ítalo combinou com a produção de ter feito, de querer fazer isso, tá? Acabou acontecendo isso, o que aconteceu também com a Nanda e o Mac, né, lá na primeira temporada. Mas, assim, o Ítalo, ele deve ter comunicado, mas no momento em que a produção viu que a Tamara estava demorando muito para falar, e eu senti uma pressão muito grande para ela falar, porque sim, já tinha estourado o tempo. Antes do episódio começar, até a Camila e o Kleber estavam ali no aquecimento, e a Camila falou assim, gente, da outra vez foram 5 horas de gravação. E dessas 5 horas de gravação, a gente tinha que editar e fazer em uma. Então hoje a gente tem que fazer em 1 hora. Um episódio, né, de reunião. Eu ficaria mais de 1 hora para entender todos os babados. Mas, claro, eles têm uma transmissão para fazer e tem horários, né, para cumprir. Então, o que eu senti, Tamara estava demorando muito para falar, tá? E eu acho que tem que dar o tempo, se não cortasse outras coisas, porque eu acho que as outras coisas foram menos importantes, né? E aí, o Ítalo olhando assim, tipo, eu senti que ele deu uma levantada assim de mão e uma pessoa da produção, tipo, meio que fez um ok e falou assim, quer falar? Quer falar? E aí o Ítalo ficou cutucando a Amanda, mas eu acho que ele tava tão assim, uou, que ia fazer alguma coisa, que a Tamara meio que, sei lá, eu acho que ele cortou ela de uma forma que não deveria ter acontecido. Eu acho que isso chega até muito amador da produção de ter feito isso, ou então falado assim, olha gente, a Tamara vai se recuperar, Ítalo sobe aqui e depois voltasse na Tamara, mas eles queriam terminar daquele jeito e terminaram o programa, então eu senti, e não foi só eu ali na plateia, mas todo mundo ficou assim, meu, mas e aí, tipo, a Tamara foi uma situação constrangedora, foi bem chato, eu queria muito que ela se recompôs. E aí, nesse momento, o seu Vanderlei falou assim, não, ela vai conseguir falar. E aí o Ítalo levantou e foi. Então foi assim, loucura. Ele passou na frente, foi assim, meio bem chato. Então, esse momento pra mim foi um momento assim que foi assim, muito pecado. Muito pecado. E aí, foi muita loucura, porque o programa terminou e a galera comentou um pouco disso e tal. Mas depois eu fui ver os stories da Tamara. Ah, bomba, gente! Stories da Tamara. A Tamara pegou e contou que, na verdade, não houve uma traição e alguém armou tudo isso por conta do Alisson, né? Pra você que não sabe, tá chegando na fofoca agora, mandaram, acho que foi Gossip do Dia, não lembro, algum print de uma pessoa beijando o Alisson, né? E assim, o que a Tamara falou nos stories depois do episódio de reunião foi que eu não sei se eu estou pronta para esse momento, se eu tô aqui pela pressão, mas meu casamento terminou mais por conta, né, da exposição que eles tiveram do que propriamente de uma traição, porque para ela já tinha lidado com outras traições. Então, foi bem tenso, ela estava muito nervosa falando nos stories, dava muito para perceber, então foi bem difícil para ela. E para quem fala assim, a Tamara ainda não tinha se pronunciado, ou a Tamara ainda não sei o que. Gente, é muito recente. Não sei se vocês estão tendo essa noção, mas Casamento às Cegas Brasil, segunda temporada, aconteceu, tipo, foi lançado em dezembro, cara. Dezembro, a gente passou 6 meses só. E a treta deles aconteceu, acho que não tem 3 meses. Então tá muito recente a separação dela. Eu acho que a gente tem que dar espaço pra ela. Finalmente ela conseguiu falar alguma coisa. Agora eu tenho um ponto muito, assim, importante pra dizer. Alisson, ele tem que dar conta de uma pessoa com quem ele falou que amava, com quem ele falou que se importava e, pô, tem que se pronunciar, não gosta de falar, não gosta, é low profile, então tem que falar. Eu acho sim que ela não pode carregar toda essa exposição sozinha. Ele tinha dado um comentário de que os dois trataram desse assunto de uma forma diferente. Ele resolveu ficar no silêncio e é sempre a mulher que é cobrada para alguma coisa. Ainda a gente vai ter desdobramentos de Casamento às Cegas.
no geral, eu achei que esse episódio de reencontro, de reunião, foi um episódio em que foi muito corrido, eu precisava de mais, a Tamara, assim, tinha que ter falado que cortasse qualquer outra coisa, né? A gente teve aí sobre um babado também do Ítalo, que foi falado ainda hoje, por isso que eu demorei um pouco, eu tava pesquisando mais sobre isso, mas o que aconteceu foi que um ex-participante, e vocês sabem que eu tô falando do Rodrigo, que gosta de meter em confusão. O Rodrigo, ele pegou e jogou um print falando sobre, com o Alisson, mandando pro Alisson, que ele fez, passou o rodo em várias meninas num dia, né, numa sexta-feira em algum lugar que eles foram. Tem fotos deles juntos e tal, então assim, tipo, ele acabou de pedir a Karen em casamento. Então, o que aconteceu, né? Eu desconfio muito do Rodrigo, porque o Rodrigo gosta de defender pessoas do reality que, tipo, não são tão de bom caráter. Eu preciso saber mais desses babados. Inclusive, gente, se vocês tiverem babados, me mandem na DM do Instagram e eu tô aqui, né, pela fofoca. Olha, eu disse que esse vídeo seria completaço com minha experiência assistindo o programa lá de dentro da plateia, tá? E é isso. Desculpe o vídeo ser longo, mas eu acho que vocês precisavam dessa fofoca. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio de reunião. E não esquece, vídeo aqui no canal e vai, se inscreve, dá o seu like no vídeo, ativa as notificações, porque eu sempre falo de reality por aqui, não só de reality, mas de filmes, de séries. E me siga lá no Instagram também, que eu quero conhecer vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!